Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre eletrostática, força elétrica e campo elétrico. Para isso, inicialmente, eu irei fazer uma revisão sobre o modelo estrutural de um átomo, bem como a conceituação sobre elétrons, prótons e nêutrons, pois iremos utilizar esses conceitos na aula de hoje. Na sequência, falo sobre os princípios fundamentais da eletrostática, conceitos sobre campo elétrico e a sua formulação, e a formulação matemática para força elétrica, juntamente de exemplo de cálculo. Então, falando da estrutura atômica, retomando conceitos da aula passada, como é sabido, os corpos são constituídos de átomos e estes possuem partículas subatômicas. No núcleo do átomo estão os nêutrons de carga elétrica nula e os prótons de carga elétrica positiva. Na eletrosfera, localizam-se os elétrons de carga elétrica negativa. Normalmente, quando vamos realizar algum estudo, nós focamos nos elétrons, tá? O estudo da eletricidade está em cima, majoritariamente, dos elétrons. Portanto, a explicação para esses fenômenos de eletrização é a transferência de elétrons entre os corpos atritados. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb, como já vimos na aula passada, né? Em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb. Então, a estrutura do átomo, só recordando, né? Nós temos o núcleo, no núcleo nós temos os prótons e temos aqui os nêutrons, tá? Na parte mais externa, na eletrosfera, nós temos os elétrons, tá? Que eles ficam girando aqui. Então, essa parte aqui, apenas para nós recordarmos, né? E agora trazendo algumas peculiaridades que, inclusive, complementam os dados da aula passada, tá? Os elétrons foram identificados pelo físico britânico John Joseph Thomson em 1897. A descoberta dos prótons ocorreu em 1911 pelo cientista inglês Rutherford, citado na aula passada. Embora a massa do próton seja de 1,6 vezes 10 a menos 27 kg, né, e seja maior que a do elétron, que é de 9,10 vezes 10 a menos 31 kg, ambos possuem a mesma carga elétrica, conforme já disse também. Assim, todo átomo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele é considerado neutro. Finalmente, os nêutrons que não possuem carga elétrica, eles foram descobertos em 1932 pelo físico britânico James Chadwick, citado também na aula passada. Essas partículas são importantes para manter a estabilidade dos núcleos atômicos. Muito bem. Agora falando do princípio da eletrostática. Os corpos são eletrizados quando sofrem perda ou ganho de elétrons. Então a gente está falando dos elétrons. Os que perderam elétrons adquirem carga elétrica positiva, uma vez que o número de prótons é maior. E os que ganharam elétrons, carga elétrica negativa. A eletrostática, então, se fundamenta basicamente em dois princípios. O princípio da atração e da repulsão, onde nós temos cargas de natureza elétrica oposta, sinais opostos, que se atraem, enquanto as cargas de mesma natureza elétrica, mesmo sinal, se repelem. Princípio da conservação das cargas elétricas. Se um sistema elétrico não trocar cargas elétricas com uma exterior, né, a soma algébrica das cargas positivas e negativas deste meio é sempre constante. É importante ressaltar que não se associam os termos positivo e negativo aos polos magnéticos de ímãs. Tá? Essa é uma consideração importante, principalmente quando se vai estudar eletromagnetismo, né? Uma vez que as cargas elétricas positivas e negativas se manifestam separadamente,
Do mesmo modo que não existem ímãs de dois polos magnéticos. Então não tem o ímã com norte-norte ou sul-sul, né? É sempre norte-sul. A gente pode dividir um ímã grande em vários pedaços e esses pedaços pequenos sempre terão polo norte e polo sul. Falando agora sobre campo elétrico, para compreendermos o que é o campo elétrico, nós vamos imaginar a seguinte situação. Uma carga Q1 está fixa em determinada posição e sucessivamente tentamos aproximar em diferentes pontos uma carga Q2. Tá? Então, essa é a situação colocada. Nessas tentativas, observamos que há uma força atuando em Q2 que é exercida por Q1. Podemos admitir, então, que uma carga elétrica pontiforme altera a região que a envolve, fazendo com que, ao aproximarmos outra carga elétrica em um ponto dessa região, colocada a uma distância dzinho da primeira carga, manifesta-se uma força de natureza elétrica. Tá? Então, temos aqui a carga Q1, e essa carga Q1 aqui tem uma região ao redor, né? Que ao aproximarmos a carga Q2 com uma certa distância, essa carga Q1 vai sofrer uma força, né, em relação a Q2. Então, essa carga Q2 sofre também uma força em relação a Q1. E nós vamos ver que a relação de sinais ela é muito importante, porque se Q1 é positivo e Q2 é positivo, o que acontece? Eu tenho uma força no sentido de repulsão, né? Uma força que tende a colocar a carga Q2 mais distante da carga Q1. Se tivessem sinais iguais, tenderiam a se atrair. Tá? Se eu tenho uma força, nós temos um campo elétrico que está relacionado a essa região de aproximação da carga Q1. Com base na figura ao lado, pode-se notar que entre duas cargas pontiformes existe uma força de atração ou de repulsão eletrostática que depende dos sinais das cargas. Charles Coulomb, utilizando um dispositivo chamado de balança de torção, realizou experimentos que comprovaram que essa força é inversamente proporcional à distância dzinho e diretamente proporcional ao produto de suas cargas. Além disso, constatou que o meio em que os experimentos são realizados influencia o valor do resultado. Essas observações ficaram conhecidas como lei de Coulomb, cuja expressão é colocada ao lado. Tá? Então, nós temos o diagrama e nós temos a expressão da força elétrica. Aqui nós temos cargas iguais, né? Então, Q1 e Q2 positivas, temos aqui a força de repulsão sendo demonstrada. Tá? Temos Q1 e Q2 negativas, força também de repulsão, porque os sinais são iguais, sempre mantendo aqui distância dzinho, né, como referência. E positivo e negativo, onde nós temos o único caso aqui de atração. Agora, falando um pouco sobre a fórmula, nós temos que o Q1 é o valor da carga 1 em coulombs, Q2 é o valor da carga 2 em coulombs, D é a distância entre as cargas, e K é a constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 elevada à nona potência. E a unidade de medida é esse daqui, Newton metro quadrado barra Coulomb quadrado. Tá? É uma constante, ou seja, não muda na fórmula. Sempre que eu for utilizar essa fórmula, considerando o vácuo, eu utilizo 9 vezes 10 à nona potência. Por fim, quando eu realizo esse procedimento de cálculo, eu chego no quê? Eu chego em Fe, que é a força elétrica, e essa força elétrica é dada em newtons. Assim como quando nós arrastamos, por exemplo, um móvel, nós temos uma determinada força empregada ali naquele movimento, que também é dada em newtons, tá? Então, qualquer tipo de força existente que nós vamos medir, nós adotamos aí Newton como grandeza,
como grandeza física, tá? Se fixarmos a carga Q1 em determinada posição e deslocarmos Q2 ao redor dela, manifesta-se novamente uma força elétrica. Qualquer que seja a distância do ponto em relação a Q1, ou seja, ao redor de uma carga elétrica, ocorrem interações elétricas como a força F. Essa região do espaço ao redor da carga elétrica é denominada de campo elétrico, que é dada por uma expressão também. Expressão do campo elétrico, como já foi dito anteriormente até, é com base na força elétrica. Então, nós temos a força elétrica, vista no slide anterior, que eu divido agora pela carga que eu quero analisar o campo. No caso aqui, nós temos carga Q1. Tá? Então, na carga Q1, basicamente, o que acontece? Eu tenho setas, né, que representam as linhas de campo, que saem da carga Q1. Enquanto em Q2, essas setas elas entram na carga Q2, porque é uma carga negativa. Então, o campo elétrico na carga negativa vai de encontro à carga, enquanto na carga positiva sai da carga, tá? Para o espaço. Então, nessa formulinha, temos que a letra E maiúscula representa o campo elétrico, dado em newtons por coulomb. Q1 é basicamente a carga de prova em coulomb, onde nós queremos determinar o campo. E Fe é a força elétrica dada em newtons. Muito bem. Agora eu trago um exemplo de cálculo, tá? Para a gente verificar força e campo elétrico. Já conhecemos os conceitos, já conhecemos as fórmulas, agora iremos aplicá-las. Muito bem. Então, o exemplo é o seguinte. Uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulombs e 4 microcoulombs, separadas por uma distância de 0,2 metros. Para isso, nós pedimos aqui que se determine, na letra A, o módulo da força de atração entre essas cargas. Na letra B, o campo elétrico na carga de 2 microcoulomb. E tendo isso, nós partimos para o cálculo da força elétrica. Tá? Muito bem. Então, para determinar a força elétrica, nós adotamos a fórmula Fe igual K0, constante eletrostática no vácuo, vezes Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado, onde D é a distância entre as cargas. Então, no lugar da constante, 9 vezes 10 a nona potência, Q1 é 2 micro, Q2, 4 micro. Micro é 10 a menos 6, então é 2 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 6. Muito bem. Aqui embaixo, a distância de 0,2 metros, coloca ao quadrado, porque é da fórmula, né? E chegamos nisso daqui. Existe uma relação matemática que vocês devem ver ainda no curso, que é assim. Quando eu tenho uma potenciação com bases iguais, que é o nosso caso, né? Eu tenho base 10, expoente 9. Base 10, expoente menos 6, base 10, expoente menos 6. O que eu faço? A base é a mesma e eu estou multiplicando. Então, mantenho essa base e somo os expoentes. Então, a base é 10, o que eu faço? Eu somo 9 com menos 6 e menos 6 de novo. Tá? Beleza. Então, eu vou fazer essa conta aqui no expoente e depois eu resolvo aqui o 10 elevado ao expoente que resultar aqui, né, dessa continha. E aqui, nós temos 9 vezes 2 vezes 4. Né? Só que embaixo eu tenho 4 também, que vem de 2 elevado ao quadrado. Né? Se eu fizer 0,2 elevado ao quadrado, a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 2. Só que eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma simplificação, já que está tudo multiplicando.
Então, quando eu faço essa simplificação, sobra o quê? Sobra 9 vezes 2. 9 vezes 2 seria 18. Só que eu tenho que trabalhar aqui com a base 10, né? Então, se eu resolver essa parte de cima, chegaríamos aqui em 10 elevado a menos 3, né? Se eu fizer 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2, nós resultamos aqui em 10 a menos 1, tá? 10 a menos 1 é a mesma coisa que pegar 18 e andar uma casa para a esquerda. Então, a vírgula estava aqui, quando eu fiz 9 vezes 2 deu 18, a vírgula está aqui na frente do 8, né? Como eu estou multiplicando por 10 a menos 1, eu tenho que andar uma casa para a esquerda. Então, saio desse ponto e venho para cá. Então, fica como resposta, né, da letra A, que seria o módulo da força de atração entre as cargas, 1,8 newtons. Tá? Essa é a nossa resposta para a letra A, que é o cálculo da força elétrica. Agora, na letra B, que é o campo elétrico, nós temos apenas que utilizar o valor já calculado, né, para a força elétrica em relação à carga Q1, que vale 2 microcoulomb. Então, faço 1,8 dividido por 2, 10 a menos 6, e chegamos aqui em um número bem elevado, né? 18 dividido por 2 seria 9, né? Esse número de zeros aqui é porque eu tenho 10 elevado a menos 6 no denominador, passo para cima, e eu tenho que andar aqui 6 casas, né? Então, eu acabo acrescentando 5 zeros depois do 9, chegando aqui em 900 mil Newton Coulomb. Ou ainda eu posso trabalhar aqui com múltiplos, que é algo que vocês irão trabalhar muito aí no curso de mecânica, principalmente quando for fazer cálculo de treliça, salvo engano, vocês vão trabalhar bastante aí com quilonewton, né? No nosso caso aqui, nós obtivemos uma resposta que é campo elétrico igual a 900 kN Coulomb. Tá? Então, esse é o campo elétrico para um sistema com duas cargas elétricas pequenas espaçadas por 0,2 metros. Tá? Tendo o valor dessas cargas elétricas e a distância, nós determinamos a força elétrica entre elas e determinamos também o valor do campo elétrico. Falando de forma prática, nós iremos medir isso daqui de forma efetiva com algum equipamento? Não. Tá? Nós temos que conhecer os fenômenos para entender posteriormente o funcionamento da eletricidade, porque basicamente, quando eu começar a falar, por exemplo, de corrente elétrica, serão cargas, essas cargas aqui, alguns coulombs, né, circulando dentro de um espaço de tempo, tá, impulsionado por um campo elétrico, né, um campo elétrico que é espaçado ali entre duas chapas, né, que é denominado de potencial. Potencial é dado em volts, tá? Então, nós temos também aí uma outra forma de denominar esse fenômeno seria a tensão elétrica, né? Então, a tensão elétrica ou diferença de potencial, ela vem com base no campo elétrico. Então, é importante entendermos os fenômenos de força e campo elétrico para que posteriormente possamos compreender o que é tensão elétrica, o que é corrente elétrica de uma forma mais clara, simplificada, principalmente para a realização futura aí de alguns experimentos práticos. Daí sim, coletando dados através de alguns equipamentos. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Espero que tenha ficado claro esses conceitos, principalmente força elétrica e campo elétrico. No caso de dúvidas, deixem suas perguntas nos comentários, no Teams. Entre na reunião de dúvidas que eu abro.
né? Na escola acaba sendo meio complicado, mas eu fico disponível no chat para caso vocês tenham alguma pergunta, pode colocar no chat do Teams, pode até deixar no YouTube os comentários embaixo do vídeo, que eu vou respondendo ali conforme eu visualizar, certo? Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.